Boa tarde, gente. Arquitetura e Design, começando aqui na RDC TV, um programa que é apresentado pela Elione Prestes, mas hoje, como ela está em Milão, inclusive nós vamos ter um vídeo dela que ela mandou, eu estou apresentando Luiz Sentinger, arquiteto. E hoje a minha convidada, como sabe, você sabe que como TV ao vivo tem os seus problemas às vezes. Então nós tínhamos duas convidadas hoje, uma acordou sem voz e não pôde comparecer. Mas eu estou aqui com a Helena Schanzer, que é engenheira agrônoma, mestre em conforto ambiental. É isso, Helena? Isso, e sou paisagista, trabalho com paisagista também. Ela vai falar para nós da importância da abelha na agricultura e no meio ambiente. Nós temos também agora não, vamos só saber um pouquinho da Helena, do teu currículo, Helena. Bom, Luiz, eu sou engenheira agrônoma, formada há 30 anos pela URGS. Tenho especialização em paisagismo e planejamento ambiental em La Plata, na universidade. Depois eu fiz especialização em paisagismo aqui na arquitetura, da URGS. E depois eu fiz um mestrado em conforto ambiental na engenharia civil, onde eu estudei como que a vegetação contribui para o bem-estar mental dos usuários e também para o conforto térmico das cidades. Nós vamos falar também sobre polinização. Para quem não sabe, no próximo bloco, a Helena vai explicar direitinho essa palavra, que algumas pessoas sabem e outras não sabem, né? E agora nós vamos ver a Elione de Milão, direto de Milão. Ela está lá ainda a semana toda, vai ficar até o dia 20 alguma coisa, 20 e poucos. E ela mandou um videozinho para nós, para a gente ver o que está acontecendo. Um pouquinho de Milão, assim, um videozinho bem rápido, assim, que ela nos mandou. Vamos ver? Essa sou eu em feira, Salone del Mobile, crachá de imprensa, máquina fotográfica, o meu celular está sendo usado para gravar, bolsa para carregar o celular, cartão de visita. Bom, eu estou aqui no estande da Natuzzi Óculos, estande da Natuzzi Itália, obviamente, que tem vários ambientes, vários cenários para mostrar os móveis. Então eles fazem alusão à natureza, a regiões, a salinas, a paisagens, a agricultura, a uma série de coisas da natureza que conversam com o design, com o mobiliário, com as cores dos produtos, né? A gente está vendo aqui estofados com um tom amarronzado, com um tom de bege, azulzinho, o vidro, a transparência da água, que vocês veem atrás de mim tem um painel lá que não é para puramente decoração, faz alusão à região que dá a alma deste cenário aonde nós estamos. Natuzzi Itália está incrível, como estão incríveis várias marcas aqui no Salone del Mobile. Queria compartilhar com vocês, estou morrendo de saudade, mas eu sei que o programa está em boas mãos e toda a minha vida continua fluindo, né, com a ajuda das minhas equipes, todo mundo trabalha comigo, agradeço a todo mundo. Na outra semana eu volto e aí eu conto tudinho para vocês. Por enquanto é isso. Beijo! Aí está o vídeo da Elione lá em Milão, na semana de design de Milão, que todo ano tem. E é uma semana muito importante para nós, arquitetos, e para os designers também, onde tudo acontece, né, Helena? Não sei se já chegaste a visitar. Não, ainda não tive essa oportunidade, mas tenho muita curiosidade. É muito bacana lá. Então, assim, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar de abelhas. Já voltamos. Arquitetura e Design, aqui na RDC TV. O programa da Elione, que hoje é apresentado por mim, Luiz Sentinger, arquiteto. E a minha convidada hoje é Helena Schanzer, engenheira agrônoma, mestre em conforto ambiental e paisagista. E ela vai falar para a gente, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da abelha, a polinização, ela vai explicar direitinho o que é isso, polinização para quem não sabe, e por que as abelhas estão sumindo. Fala para nós, Helena. Olha, Luiz, esse problema é bem mais grave do que a gente possa imaginar, o sumiço das abelhas. E por que as abelhas estão desaparecendo das nossas lavouras? A gente tem que ter em mente que a importância da abelha, ela é responsável por 30% da polinização na agricultura. Então, imagina a importância dela para o sucesso da agricultura. Fala para o pessoal de casa que não sabe, o que é polinização? Polinização é o ato quando a abelha posa, ou insetos em geral, a borboleta, né, e outros insetos, eles pousam nas flores
e eles fazem com que a parte masculina, depois eu vou mostrar isso em imagens, eu tenho imagens do close de flores e a abelha fazendo isso. Então ela posa na flor e ela faz com que a parte masculina da flor solte o pólen para a parte feminina e ajuda na fecundação da flor, que depois vai virar um fruto. Tudo isso eu vou ilustrar. Ó, aqui a gente consegue ver bem quando a abelha... Já temos imagens ali? Exatamente. Isso é uma flor, então quando ela posa na flor, ela faz com que a parte, o pólen que está no masculino da flor, ela vá fecundar a parte feminina. Então ela ajuda a fertilizar as flores, ó. Tá vendo? Então isso aí isso é uma flor de maçã, se eu não me engano, ou de pera, e ela faz o ato de fecundar. Ó, a flor do maracujá, que é uma flor lindíssima. Tá vendo? Então a parte mais escura, vinho. Pouca gente conhece essa flor, né? Maracujá é lindíssima. É linda a flor do maracujá. Então ela faz com que o órgão feminino e o masculino se toquem. Ó, ali a gente vê a parte central mais em cima dessa flor. É um lírio. É o masculino. E as laranjinhas é o feminino cheio de pólen. Então ela faz essa visita e vai jogando. Tá vendo que ela vai jogando e aí fertiliza. Tá, e ela precisa disso? Precisa disso. Ela. A polinização ela pode ser feita pelo vento. Quando tem muito vento, ele faz com que essa agitação... Olha, a gente tem um close da flor, vê bem ela trabalhando. E pelos insetos. Os insetos são as borboletas, as abelhas. As abelhas, nós temos mais de 1000 espécies diferentes de abelhas. Uma abelha é carregada de pólen. Tá vendo? Quando ela visita. Então ela faz, tem muitas flores que precisam também de polinização cruzada, que entre árvores se faça, árvores com flores diferentes se faça isso, né? Para ter até um melhoramento natural genético. Isso é uma plantação de colza e vocês veem ali caixas de abelhas que eles colocam na plantação, na agricultura, para fazer a polinização natural. Na verdade, essas abelhas não são para o mel. Ou também? Também sim, elas vão acabar produzindo... Exatamente. Mas aí e aqui também ela vai produzir o mel. Ao mesmo tempo ela vai polinizar as flores. Exatamente, a abelha é muito útil. E própolis, e a cera, vários produtos que a gente tem das abelhas. Aqui é uma plantação de maçã, e aí vocês veem que eles colocam caixas de abelha justamente para ela polinizar. Porque o que acontece, se eu não tenho a polinização, eu tenho menor rendimento na lavoura, os frutos menores, às vezes eu tenho frutos disformes, não todos são parelhos, e a abelha faz isso naturalmente. Ó, isso aqui é uma colmeia natural, que é criada naturalmente, e eu tenho aquelas que eu mostrei, as caixas de abelhas, que o ser humano que faz... Que cria. Tá? E a lei não permite que se tire, que eu pegue uma colmeia dessas, entendeu? E vá fazer. Sim. Eu tenho que criar sabe, tem melinocultores, que são apicultores, que eles vão fazer a cultura das abelhas. Pegar um início dela para se multiplicar. Verdade que as abelhas estão desaparecendo da agricultura. Exatamente, do mundo. Exatamente, no mundo. Então, não só aqui nos Estados Unidos, a gente teve um grave problema. Por quê? Por causa do desmatamento, a gente está tirando o habitat natural delas. Cada vez se planta menos flores nas paisagens, nas cidades. As pessoas preferem não plantar flor, enfim. E também pelo uso de pesticidas. Então, desmatamento, pesticidas, a poluição. E tem alguma maneira que está sendo para compensar esse sumiço das abelhas? Não, o ser humano ainda não tem feito muitas coisas. O que a gente deve fazer é florestar, aumentar a biodiversidade nos plantios e plantar mais flores. Né, o que não tem acontecido. Essa seria uma... são as medidas, né, desmatar menos, enfim, são as medidas para a gente mitigar isso que está acontecendo e parar de usar tanto veneno. E cultivar flores, isso ajuda a trazer as abelhas de volta? Sim, a gente tem que cultivar flores e principalmente assim, tem muitas espécies na fruticultura que dependem da polinização natural das abelhas. A maçã, os cítricos, a pera, a uva... tem várias. Tem culturas assim que a abelha impacta mais e outras menos. Por exemplo, na soja ela não tem muita importância. Não tem muito por que desistir. Né? Não contribui nessa fertilização. Ó, isso aí é como que se faz, naquelas caixas tem esses... se chamam, agora não esqueci o nome, né? Que se colocam os favos ali. Os favos, e ali se faz o cultivo da abelha para o mel. Aí ela sai dali, vai na flor e volta para a caixa. Com carregada de pólen nas patinhas e devolve e vai lá e busca. Uma abelha tem capacidade de visitar milhares de flores num dia. Elas visitam muitas flores e vão fazendo esse cruzamento natural.
Aí é dentro do favo a produção do mel. Maravilhosa. As fotos são maravilhosas. Maravilhoso, né? Comer essas um fotos mel. são tuas? Não, essas fotos são do Pixabay, né? São da internet, certo. até por direito de uso autoral. Essa dessa abelha é maravilhosa. É fantástica, né? Essa aí Falando tá em abelha, nós temos aqui no quadro, coincidências à parte, o quadro da Mariana, né? Que é uma abelha metálica, que ela deu o nome a esse quadro. Lindo, né? Veio a contribuir com a nossa entrevistada de hoje. E assim, ó, tem mais de 1000 espécies de abelhas e a gente também tem espécies de abelhas nativas, como a jataí, a mirim, que são abelhas que não têm ferrão. Existe abelha que não tem ferrão? Abelha que não tem ferrão. Tu pode pegar na mão, não precisa ter todo aquele aparato ela vai da criação? Isso, aí não precisa ter medo do ferrão, ela vai se enroscar e tal, mas ela não pica. Não mas tem ela aquele fala em abelha, ela a pessoa não é já agressiva, pensa no ferrão. porque a gente teve no início abelhas africanas que são agressivas, mas a gente também tem, né, abelhas europeias que não são tão agressivas. Então tem muitas variedades de abelhas. E tu conhece tipo assim, tu é uma estudiosa do assunto, a gente conversando antes, tu me falou que tu foi a fundo nisso, justamente para entender essa história da polinização, por que as abelhas estão desaparecendo. E tem alguma, além, nós já conversamos aqui em respeito, o que temos que fazer? Plantar mais flores. Desmatar menos e usar menos veneno, são essas maneiras. A gente está usando muito veneno, tem o fipronil, que é um veneno moderno, até a gente usa em cachorro e gato para matar pulga, e ele é usado também para preservar as sementes, e as abelhas se contaminam e as abelhas assim, dizimam colmeias, muitas colmeias, sabe? Colmeias inteiras. Isso é muito grave. Isso aí porque isso aí vai prejudicar toda a produção de alimentos no mundo. E é uma cadeia, né? Porque uma coisa puxa a outra. É uma cadeia, exatamente. E nesses campos nesses campos que plantam flores especificamente para revenda, no caso, né? Para cultivo de flores, flor de corte. Existem as abelhas também? É uma coisa meio simultânea isso ou não? Não necessariamente. Depende da espécie. Tem espécies que precisam da polinização por insetos e tem espécies vegetais que tem, tipo assim, o vento já basta para ter uma polinização. O tomateiro, ele pode ser polinizado através do vento. Quando o vento passa na plantação, ele faz esse jogo de jogar... Porque antes de nascer o tomate tem a flor. Exatamente. Porque as antes pessoas do fruto não tem sabem a flor. que o fruto tem uma flor antes. Muita gente sabe, né? Mas algumas não sabem. Então sempre tem a flor antes. Então vai ser nessa etapa que vai ser, no nosso próximo bloco a gente vai mostrar isso. Aí são espécies... Aqui eu tenho espécies que a floração depende, a frutificação vai depender das abelhas, como as maçãs, as peras. A cultura da maçã. É fundamental. Já uma cultura de uma maçã. Existem hoje também, assim, eles estão fazendo insetos, robôs, para fazer a polinização em lugares que está faltando abelha. Tem pessoas, tem um pincelzinho, assim, que eles fazem na flor e vão pincelando flor por flor em alguns lugares do mundo, para fazer a polinização. Então, são polinizações artificiais. Esse é o pessegueiro também, a ameixa também vai precisar da polinização da abelha. Esse aqui é a melancia, a flor também é muito parecida com a abóbora, que também vai precisar da polinização. Sabe, Luiz, tipo assim, eu fiquei pensando assim, por que a gente é muito antropocentrista, né? Muito focado no ser humano. Mas se a gente pensar, por que existe o perfume? Olha a flor do maracujá vermelho, que coisa mais linda. Por que as flores têm o perfume? Para atrair insetos para sua reprodução. Não é para deixar o homem mais feliz. Né? É simplesmente para a questão da sobrevivência da espécie, para a reprodução natural acontecer. Então, o perfume, ele atrai os insetos para vir na flor polinizar. As moscas, né? Que tem moscas que também polinizam, as borboletas, as abelhas. Tem aquela árvore que tu passa assim... Aroeira que dá alergia? Não. Que ela tem um perfume muito forte. Jasmim. De longe tu sente, né? Tem várias espécies de jasmim. E essas flores que são mais perfumadas atraem mais os insetos? Sim. Assim como a gente fica encantado, imagina os insetos. A flor, não sei se já tivesse a oportunidade de entrar num pomar de cítricos. Não. Um pomar de laranja. O perfume é uma coisa inesquecível, né? O perfume que tem no ar. Sim, E isso atrai os insetos para fazer a polinização. Atrai os insetos todos. O que nós vamos falar no próximo bloco? Eu acho que como que a flor se transforma no fruto. De acordo com as fotos que tu nos trouxe, nós vamos ver... na história das flores, exatamente. Em relação à transformação no fruto. Como que vai as pessoas virar um fruto. até então não sabem que antes do fruto tem a flor. Ou
Vice-versa não pode ser. Não. De maneira alguma. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Arquitetura e Design, aqui na RDC TV. Hoje eu estou apresentando para a Elione, que ela está na Feira de Milão. Semana que vem ela está por aqui de novo. E para quem ligou a TV agora, hoje a minha convidada é a Helena Schanzer, engenheira agrônoma e mestre em conforto ambiental e paisagista. E nós estávamos falando anteriormente no bloco sobre as abelhas, sobre a polinização, sobre a importância das abelhas, por que elas estão sumindo em função de... sumindo dos campos de agricultura, em função do veneno, né, desmatamento, tudo isso. E agora vamos falar das flores que viram frutos. E ela trouxe algumas imagens para a gente, para explicar bem esse processo todo, né, Helena? Sim. Até podem colocar as imagens. Podemos ir passando com as imagens. Ó, aqui eu tenho uma flor da laranjeira e ali a gente vê bem no centro a parte masculina da flor, que é o androceu, tá vendo ali? Bem no meio, bem ali no meio. É que vai nascer a... É, que ali tem o pólen e as outras pequenininhas em volta são a parte feminina. Quando a abelha posa, ela faz com que o pólen caia na parte feminina. E aí a fruta como se engravidasse. Pode passar para a próxima imagem, que daí eu mostro a continuação. Ó, tá vendo ali as bolinhas? Sim. Embaixo ficou só a parte masculina, as pétalas caem. E ali eu vejo a parte verdinha, gordinha, começando como se a flor engravidasse. Aquilo ali vai ser a laranja. Aquilo vai ser a laranja. Ela vai crescer e vai engordando. Aquele pistilo ali, aquela parte masculina vai acabar caindo. Vai cicatrizar ali. Aquela é a cicatriz que a gente tem na laranja. Pode passar para a próxima, que ilustra bem. Ó, tá vendo? A pétala cai e vai nascer. E aí ela vai engordando. E aí demora um tempo, né? Alguns meses para ela engordar e virar uma laranja. Que laranja é essa, tu sabe? Essa eu acho que é a laranja do céu, é na minha casa. Ah, é na tua casa mesmo? mesmo? É na minha casa, e aí laranja tu ficou do céu. Fotografando o processo Isso, todo. eu vou acompanhando. Assim, ó, a gente tem, como eu estava te falando antes, a gente tem espécies de abelhas sem ferrão. Uma delas é a jataí, que é uma abelha nativa da América do Sul. Ela ocorre na América Central, toda a América, né, na América, e vem até o Rio Grande do Sul. Ela é bem adaptada ao nosso clima, às nossas condições. Ó, ali a gente já tem dá para ver bem claramente a laranja se formando. A gente acaba não tendo essa relação, né, de flor com o fruto. E é muito legal a gente ver isso, porque a gente começa a observar em tudo, ó. Ali a flor da laranja e o fruto. Ah, ali já está a fruta atrás. É, ali já está. Isso é na mesma árvore? Não, essa é outra. Essa outra imagem, porque na minha eu não conseguia simultaneamente. Tu comeu a laranja antes do tempo. Isso. E tu estava me falando também das uvas. Isso, as uvas também, o ano passado teve uma quebra na produção em função do uso de venenos nas lavouras de soja no sul do estado, que acabaram com o vento indo para as plantações de uva. O veneno que é usado na lavoura de soja, o vento leva para as videiras, para os pomares de uva e acaba, entendeu? Matando as abelhas e atrapalhando a polinização da uva e estragando a produção de uva. Porque a abelha também é muito importante na produção, polinização da uva. Da uva também. Entende? E então, aí o veneno que vai com o vento é que acaba matando. Então está tudo ligado e as pessoas, às vezes, a gente acaba não se dando conta. Então a importância de não se usar tanto veneno ou quando fizer a aplicação, cuidar a direção do vento. Né? Tudo isso tem que ter esses cuidados. Tem que ter todo esse cuidado. E para tu ter por exemplo, agora falando um pouco de paisagismo, mudando um pouco de assunto, para tu ter um paisagismo com árvores frutíferas em casa. Isso. É muito difícil? Não é difícil. Por causa da história de pragas e, sabe, toda essa história assim. Eu tenho, por exemplo, no meu condomínio, que eu sou o síndico, nós temos um canto lá que sobrou lá do prédio lá que tem umas árvores frutíferas. Só que assim, a laranja que dá lá, não sei por que, se é a espécie, o que é, mas só os passarinhos comem. Então assim, ó, e aí vai depender da condição de sol, a orientação solar, quantas horas de sol vai pegar para ela dar o fruto. Não é para dar flor também, ela vai precisar de condições ambientais adequadas, se a tua árvore está bem adubada, se a muda foi uma muda ok, com boas condições, qual é o porta-enxerto, qual é a espécie. Então, são várias variáveis
que vão resultar numa boa produção de flor e consequente de fruta. Tem alguma espécie que é mais indicada assim para um paisagismo, digamos? Tu tem um jardim enorme, né, numa casa, enfim, na praia ou aqui na cidade. Tem alguma espécie que é mais indicada, que tu acha que é mais fácil de manter e de cuidar? Em função de flores? De frutas. De frutas. Olha, o que eu aconselho que sempre que eu faço, a gente sempre quando vai comprar de um bom produtor de plantas, um bom fornecedor idôneo, e ele vai orientar, porque eu tenho muitas espécies de laranja. Então, se eu estou plantando no litoral, eu vou querer algumas características, não é mais resistente, sei lá, ao vento da praia, à maresia. Se eu estou na serra, eu vou ter que ter espécies que aguentam mais o frio da serra. Então, tudo isso influencia na escolha. Exatamente. Não chega lá e escolher qualquer uma, plantar lá e, não nasceu, morreu, não mas aguenta porque o frio, não estava também a geada, adaptada, não ia aguentar. ou o solo. E algum outro tipo de fruta que se adapta bem a um paisagismo? Assim, o que atrai muito a abelha são os temperos. O alecrim, o manjericão, as abelhas adoram as flores de manjericão. Repara, quando a gente tem manjericão em flor, as abelhas estão sempre visitando. A lavanda, as abelhas adoram as flores da lavanda. Muito bonita, né? Muito cheirosa também. E muito resistente, principalmente no frio. A menta, a sálvia, o tomilho, todas essas espécies de temperos têm flores que atraem abelhas. Né? E ajudam a alimentar elas. Então é mais fácil, acho que eu vou botar abaixo minhas árvores lá de laranja e vou fazer só de temperos. Mas é legal também ter frutíferas em vaso, é bem bacana. Sim, claro. E tem, como eu te perguntei antes, assim, tem aquela laranjinha miudinha, aquela pequenininha, sabe? A kumquat, laranjinha do Japão. Aquilo é fácil de criar, assim? Sim, muito fácil. Quando ela tá com as frutas, ela é linda, né? Ela é linda sempre. Não dá nem vontade de pegar a fruta ali e tirar dali. Ela é bem tranquilo de plantar em vaso, só tem que ter um vaso grande, pelo menos com 50 centímetros, 50 a 60 de boca. Ela pode ser plantada em vaso para ela ter nutrientes suficientes, chegar a um porte adequado para ela expressar a beleza dela cheia de frutos, né? Eu lembrei, Luiz, de uma planta que é bem interessante, que é uma punks, plantas alimentícias não convencionais, que está bem na moda de usar, que é a Ora pronobis ou a peresquia. Está super na moda essa planta e ela tem uma flor super melífera para as abelhas adoram a flor dela. Né? E é uma planta ela é muito agressiva, ela tem espinho, então tem que ter cuidado onde eu vou plantar. E ela cresce muito? Ela é nativa, ela cresce bastante. Ela é uma planta assim, de crescimento agressivo, sabe? Ela tem espinho ainda, então eu tenho que ter cuidado. E tu me disseste que a tua irmã tem em casa umas caixas de caixas de abelha, tem, é verdade? Isso? Ela tem caixa de abelhas perto da piscina, as abelhas mirim, aquelas que são umas abelhas pequenininhas, nativas, sem ferrão. Então ela tem 2 caixinhas perto do telhado, e as abelhas estão ali visitando e tem uma pessoa que ela contrata, que vem todo mês ou de 2 em 2 meses e vai lá e cuida das abelhas, recolhe o mel, dá o mel para ela. Então tu vê que tem opções que a gente não precisa, sempre quando a gente tem no nosso imaginário abelha, a gente já enxerga aquela abelha com riscas amarelas e pretas, com o ferrão e a gente já tem medo. Por isso que eu te falei, né? A gente fala em abelha, a gente já tem medo. Se aproxima uma abelha de alguém, as pessoas já ficam meio assim, né? Porque eu acho que a abelha vai... E tem gente alérgica. Vai ficar, né? Alérgica, gravemente alérgica à abelha, né, ao ferrão, então tem que ter esse cuidado. Então, gente, nem toda abelha tem ferrão. Tem ferrão. Nem toda abelha vai te dar uma picada. 1000 espécies, e tem mais de 1000 espécies de abelhas. E mais tem muitas, de 1000 espécies de abelha. No mundo, então tem algumas que não tem ferrão. Cada país tem as suas características. Exatamente. A sua abelha do local. Assim. E uma das espécies nativas é a jataí, que não tem ferrão, e que é domesticada, né? E que a gente pode ter sem legal. problemas. Então, bem interessante. Agora sim, pessoal, no próximo bloco nós vamos falar com a Helena sobre paisagismo, sobre telhado verde, sobre paredes... Verdes, jardins verticais também. Ela trouxe umas fotos para nós vamos falar sobre isso, sobre o outro lado do trabalho dela, correto? Correto. Então nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Arquitetura e Design, aqui na RDC TV. Elione Milão e eu aqui em Porto Alegre apresentando para ela. E a minha convidada de hoje, para quem ligou a TV agora, vai pegar o último bloco, é uma pena, porque perderam os outros blocos, estava bem interessante. É a Helena Schanzer, engenheira agrônoma, paisagista e mestre em conforto ambiental também. E nós estamos falando de abelhas. Só voltando rapidamente nesse assunto, que agora a gente vai falar sobre paisagismo, sobre telhados verdes, sobre jardins verticais.
ela falou que em Nova York tem um hotel que cria abelhas. Fala para nós um pouquinho assim, que é uma coisa cool. Eu não sei, eu acho que é o Astoria, Vitória, algum desses. E eles têm num terraço, eles criam abelhas, sem ferrão, e o chefe de um restaurante, então, ele usa esse mel para servir no restaurante, que é uma coisa bem interessante, né? É uma outra visão, né, mais sustentável, né, de integrar a cozinha. Já tem as abelhas e tem a... Exatamente, já está produzindo... Tá tudo junto ali. Tudo junto, exatamente. Que ótimo isso. Vamos falar agora sobre telhado verde e jardins verticais. Nós temos fotos, nós temos bastante fotos até para mostrar para vocês, alguns trabalhos da Helena, né? Sobre esse assunto. Esse aí é um jardim do Sicredi, tá? É uma área que deve ter entre 5 a 10 mil metros quadrados. É uma laje de concreto gigante e embaixo é o estacionamento do prédio. É um prédio, vocês vão ver mais nas outras fotos, é um prédio do setor administrativo do Sicredi. Isso é dentro da recepção, do hall de entrada. Ele é todo envidraçado e eu consigo enxergar os jardins de todos os ângulos. O projeto é do escritório do Campos e Morgante, é um projeto bem antigo, tá? A gente já tem 13 anos que a gente fez esse jardim, em 2004, 2005. Então, criamos floreiras gigantes nessa laje, com a impermeabilização perfeita, o caimento, todo o cuidado técnico, né, estrutural também. Para não ter também. Problemas futuros. Exatamente, ele está aí há 13 anos e eventualmente eu faço uma consultoria para orientar a manutenção e os cuidados, para ele estar sempre bonito. Aqui tu está vendo um outro ângulo, ali na Cis Brasil. Na Cis Brasil, esquina com a Bogotá, é o setor administrativo, hoje ele já construiu mais torres. Só para falar para o pessoal em casa, que a gente até colocou na tela aí o WhatsApp, o telefone, né? O celular ali, para quem quiser mandar mensagem. A Josimara acabou de mandar uma mensagem para nós, passou muito rápido, eu não consegui ler, porque ele estava falando sobre o paisagismo. Mas o telefone aparece ali, vocês podem interagir aqui com a gente. Continuando, desculpa te interromper. Enfim, aqui vocês podem ver que o prédio é todo envolvido por esses canteiros gigantes, são floreiras. Então, como as pessoas trabalham o dia todo fechada em escritórios, com luz artificial, ar-condicionado, então é muito importante que elas tenham esses momentos de descompressão, de descompressão do estresse, da luz artificial, de estar na frente. Todo mundo hoje trabalha na frente do computador, então tem que ter algum momento que a pessoa... Para relaxar. Sai, isso também virou uma área de fumantes, ou as pessoas às vezes vão fazer um lanchinho, vão conversar. Aqui no hall de entrada as pessoas fazem muito reunião. Agora é uma tendência, né? Eu achei interessante também, assim, todos esses anos que eu estou trabalhando, no início já foi reformado várias vezes o hall de entrada, porque tu vê que vai mudando o conceito. Antes era uma área de recepção das pessoas, não tinha nem lugar para sentar. Há 13 anos atrás. É uma área de convívio. De convívio, eu já vi eles fazendo cursos nessas áreas e eu vejo que as pessoas gostam bastante de se encontrar ali. Tu vê, eles mudaram o layout de móveis, colocaram plantas. São conceitos que vão mudando, né, na arquitetura, né, Luiz? Exato, momento a maneira que as pessoas vão se apropriando dos espaços. Antigamente os escritórios eram fechados, com salinhas, tudo fechado, cada um na sua salinha. Hoje em dia é tudo aberto. Por isso que os conceitos vão mudando. Então aqui tu vê bem a laje de concreto e as floreiras e a vegetação. Isso aí tem 13 anos e a gente já plantou as espécies meio grandes, para o jardim já ter um impacto inicial. É porque a gente, quando faz o jardim, né, quando o jardim fica pronto, vem aquelas plantinhas assim, parecem... Demora, é a natureza, né? Então tudo demora um pouco para crescer. E hoje tu vê, elas estão maravilhosas, tem plantas, essas palmeiras que a gente colocou, a gente botou também orquídeas nos troncos. Então é um espaço muito agradável, a gente está em plena Assis Brasil, no auge da confusão da Assis Brasil, da poluição, do barulho, e tu chega ali... feia. É um bolsão verde, feia. muito feia, mas não parece. A gente está assim ali, o jardim conseguiu envolver... Há quanto tempo que tu fizeste isso? Desculpa. 13 anos. 13 anos. Não se faz a conta, foi em 2004, 2005, 14 anos, o tempo passa voando. O importante também é o cuidado com a manutenção e a conservação. Todos esses anos a gente foi vendo o que deu certo, o que não deu certo, fomos substituindo espécies, porque eles também conseguiram há uns 2 anos atrás, que eu também ajudei eles, orientei nisso, eles contrataram uma empresa de São Paulo e conseguiram um selo LEED de sustentabilidade. Sabe, aquele selo inglês de certificação ambiental, selo verde. Então a gente teve que fazer algumas alterações no jardim, para baixar o consumo de água, colocar mais espécies nativas que dessem menos manutenção. Fizemos várias readequações para eles ganharem pontos, né, para ganhar essa certificação. Então a gente fez alguns ajustes para ficar mais sustentável o jardim. Olha que linda a Sica.
A gente tem espécies perenes, né, que foram plantadas há muito tempo e estão aí até hoje. Isso é muito importante, a escolha das espécies para o sucesso do jardim. Ainda mais que eu quero um jardim que dure décadas. Que dure sempre bonito. Né? Claro que tem a manutenção. Tem a manutenção, mas pouquíssimas espécies foram substituídas, principalmente das grandes, quase não foram substituídas. As palmeiras. As palmeiras, assim, não, dificilmente morre uma palmeira quando é replantada? Não, elas foram plantadas já adultas, elas não foram replantadas. Já foram plantadas adultas. Mas nenhuma morreu, porque elas tiveram todo um cuidado no plantio. Com o substrato que a gente usou também, o tipo de terra que se usa. Na época da concepção desse jardim, eu fui estudar muito os jardins americanos, que tem bíblias, como fazer um jardim em telhado verde. Quantos metros quadrados tem esse jardim? Ele tem entre 5 a 10 mil. Começou com 5 e eles foram fazendo mais torres e fomos ampliando. Visitação liberada? Não, ela é restrita para os funcionários e colaboradores do Sicredi, porque é um banco, então ele tem muita segurança. Né? Isso é interno, então? É interno. Ele é dentro do limite. Visitar? Não, ele tem um controle em função de segurança e também o paisagismo, por exemplo, eles têm muitas câmeras, então a gente também cuida da altura das plantas para não estragar, entendeu? Eles têm que ter uma visualização de todo o espaço. Mas daí muda a câmera de lugar. A gente vai podando. A gente foi podando, foi cuidando com a manutenção. Mas isso que eu te falava assim do substrato, as pessoas assim, botar terra. Não, cada planta precisa de um tipo de substrato. Substrato é a mistura de solo que eu vou fazer para a planta. Por exemplo, nessa situação eu precisava de um solo que ele não fosse muito pesado, porque eu tenho uma carga limite em função de uma laje, né? O estrutural, eu fui falar com o pessoal do estrutural, eles me entregaram, olha, não me lembro agora, era 1 tonelada por metro quadrado. Embaixo é estacionamento enorme. Não sei se vocês se deram conta, gente, esse paisagismo que a gente mostrou é feito numa laje, embaixo tem um estacionamento, não é na terra direto. Eu tenho ali floreiras que elas têm uma altura de 40 centímetros de terra. E em alguns lugares eu fui aumentando até chegar quase 1 metro de terra. Então, nessa pesquisa de substrato, eu queria uma coisa leve, mas eu não podia também ser tão leve que voasse, porque tem muito vento. Entendeu? Então, eu tinha que ter um certo peso, leveza, eu tinha que ter uma excelente drenagem, eu não poderia ter um substrato que chovesse e compactasse. Entendeu? Então eu fiz uma fórmula. Escolher a vegetação também em função de raiz. Que não tivesse raiz agressiva, árvores que não tivessem uma raiz que acabasse me estragando a impermeabilização. Então teve todo um conjunto de fatores para desenvolver esse projeto. É um projeto bem complexo tecnicamente, com muita troca entre as equipes. A irrigação, a estrutura, várias coisas que eu vou lá visitar esse jardim. É muito legal. Fiquei curioso para ver esse jardim, eu vou lá visitar. Quer ver assim, as palmeiras, a gente fez uma ancoragem delas para elas não voarem em dias de muito vento, porque é uma área que, como tem torres, então o vento pode criar redemoinhos entre essas torres. Muito bacana. Muito legal. Vamos falar agora sobre jardins verticais. Isso, jardins verticais. A Helena trouxe um projeto para a gente, tá? Sobre jardim vertical. É isto? Isto. Podemos ver as fotos, Amanda? São assim, é interessante assim, as duas tendências hoje dentro das cidades. Telhado verde, que é um aproveitamento de um espaço que antes tinha um telhado, que não serve para nada. Então as pessoas hoje em dia estão usando cada vez mais as coberturas das casas e dos edifícios, porque é uma área nobre. A melhor vista é de uma cobertura. Sim. Por que não fazer um jardim? E as paredes também, que cada vez mais as pessoas não têm nem espaço horizontal para plantar, então a tendência é fazer jardim vertical. Esse é o pátio de uma residência. Não sei se puder voltar um pouquinho a foto anterior, foi muito rápido, Amanda. Enfim, ali a gente vê, ali a gente vê uma face que eu já fiz um jardim vertical e ali uma face que a gente não tem ainda o jardim vertical. Aqui era uma sauna, dentro ali é o banheiro e a sauna da piscina. Os arquitetos dessa casa foi o Alexandre Bento e o Bernardo Lins Silveira. E a gente também foi trocando figurinha para fazer a concepção desse espaço. Então ali vocês viram, a gente já mimetizou pintando de verde escuro, já deu um sumiço naquele volume. E o jardim ele é feito de tijolo. Então eu colo os tijolos, são feitos especialmente para plantar dentro. São tijolos tipo uma floreira. São micro floreiras pequenas, são vasinhas. Então eu
boto com cimento na parede, pintei para ele desaparecer. E eu posso colocar irrigação também. Tem várias sistemas de jardim vertical, né? Eu já vi vários pela cidade, aí também muitos, cada um aqui é uma foto, na verdade, anterior, antes das duas faces terem o jardim vertical. Ah, certo. Seria a primeira, na verdade. Então eu fiz, a gente fez, isso aí ainda não está no fim. A gente plantou, a cliente queria flores, então a gente plantou bastante flores, criou um caminho. De manter. Essa aí é a Maria Sem Vergonha. E a Maria Sem Vergonha, ela é tranquila. Cresce que nem mato. É a Maria Sem Vergonha. Cresce que nem mato. E interessante que aí eu tenho irrigação. Então, né, eu não tenho o risco das espécies. Esse é o antes? Exatamente. Está confuso aí o antes e o depois. E aqui, esse na verdade seria o jardim da frente da casa, que foi um outro jardim vertical que a gente fez, tu vê? Era uma parede sem nada. Várias espécies ali. Aqui eu tinha meia sombra, uma situação diferente da outra. Aqui eu nunca quase tenho sol, então a gente colocou orquídeas, samambaias. Eu só tinha sol na parte mais de cima. Isso é um telhadinho verde para o cachorro, que o mestre de obras fez para o cachorro. Fez uma estrutura de metal e plantamos um telhadinho verde. O cachorro fica na rua? Ele fica dentro de casa também, mas criou um espaço porque ele gostava muito de ficar nesse cantinho. Não ia denunciar. Não, é um cachorro muito fofinho. Aí é o jardim pronto, Luiz. Com tudo que tem direito. A cliente queria temperos. Aquela bagunça toda, não imagina depois como ficou lindo. Como ficou bonito. E ali eu tenho temperos na parte mais. Pois eu ia te perguntar, temperos muitos ali, né? Temperos e flores comestíveis. Algumas coisas de flores comestíveis, capim-cidró. Ali, tu vê, ali já está com uns 3, 4 meses, já encheu, tu vê, não dá... Olha a mudança do espaço que eu ganho. Há 4 meses? Nesse ponto, já estava... Também se plantou coisas maiores. Para a gente ter um jardim vertical dentro de um apartamento? É possível. Eu preciso de luz, alguma iluminação natural, não sol. E o grande problema que eu vejo é a irrigação. Isso. E eu preciso de um local para recolher água. Uma grelha embaixo. Um dreno de ar-condicionado. Que eu possa recolher. Tem que a água e largar em algum lugar, entendeu? Geralmente os clientes querem fazer um jardim vertical na sacada, na varanda. Perfeito. Mas eles querem fechar a varanda com vidro. Pode. Aí eu vou ter que especificar as espécies que sobrevivam lá dentro, Exatamente, as que não precisam de sol direto e que tem que ter uma boa iluminação natural. E o sistema que seria usado para dentro de casa teria que ser um sistema mais prático, assim, morreu aquela planta, tu tira o vasinho, vai lá e bota outro. Isso é tranquilo, tranquilo. E como é que eu vou regar isso? Tu pode ter irrigação por gotejamento, que quando a gente faz o jardim, a gente já entrega com a irrigação. Eu posso, inclusive, botar um timer, um controlador automático, que eu programo a irrigação. Tipo, vou irrigar em dias pares. No outono eu diminuo a irrigação. E se a pessoa não quer, se a pessoa gosta de molhar, a pessoa pode molhar de mangueira. Mas não vai ficar pingando lá tudo? Não, mas eu tenho a grelha embaixo que recolhe, entendeu? Aí toda essa água excessiva, eu tenho buracos no tijolo, e aí ela vai cair, o que exceder na irrigação, o que a planta não absorver nem a terra, e vai cair na grelha embaixo, eu recolho. Eu preciso ter o recolhimento da água. Tem vários sistemas para isso. Isso. Eu tenho esse que eu trabalho, que é um tijolo, que eu vou construir, e tem sim, hoje em dia já tem sistemas com feltros que as pessoas constroem. Sim. Todo o projeto aquele do Minhocão, não sei se tu acompanha. Sim, em eu São vou muito Paulo. a São Paulo, eu vi, muito legal. Exatamente. Eles fizeram vai para o aeroporto também. Isso, e eles fizeram em edifícios, em faces do edifício. Ali é mais fácil de manter, porque está na rua mesmo, né? Mas ali também é Minhocão, difícil por causa da altura. Mas na avenida que vai, na 23 de maio, que vai para Congonhas. Ali ficou muito bacana aquilo ali Exatamente. E agora já cresceu, tá bonito, assim. Fechou faces que eram mortas de edifício. Fala para nós dos teus cursos, teus workshops. Sim, eu estou fazendo workshops na minha casa para pessoas que queiram aprender a plantar e como cuidar das plantas. Que eu observei... eu estou em casa sem fazer nada lá, todo dia vejo o programa da Elione, depois eu não tenho nada para fazer. E aí, mas eu gosto de planta, é isso? Eu vou lá, qualquer pessoa? Qualquer pessoa, não só isso, como também assim, tem muitos arquitetos que vão fazer para aprender mais sobre as plantas, para aprender a melhorar os seus projetos, não é? Isso é uma aula que do ano passado, um workshop, as pessoas plantando temperos, então ali é lavanda e orégano. Então todo esse passo a passo de como fazer as drenagens, porque na verdade assim, tanto o vaso como acaba sendo para um jardim, o princípio sempre é o mesmo, né? De drenagem, do substrato. Aqui a gente ensina a plantar as orquídeas, como que a gente faz para cuidar das orquídeas. Aonde tu dá esses cursos? Na minha casa. Na tua casa. Eu moro num lugar que tem um jardim grande. Ali está o Instagram da Helena.
Vocês podem contatá-la pelo Instagram? E pelo WhatsApp também. Pelo WhatsApp tem também. um número ali, vai aparecer. Essa é a peresca, que eu falei que é uma planta punks e que a flor dela, as abelhas adoram. Mas é um espinho aquilo ali? Ela tem espinho, isso que eu digo que ela é meio agressiva, até o fruto tem espinho. Ah, legal. É uma planta que tem que ter cuidado. Bonita ela. Muito bonita, ela cresce muito. E o tempo de duração desses teus workshops? Eu tenho dado, assim, são 2 encontros quinzenais. Eu vou começar a abrir uma turma na quarta-feira, no meio da semana, e tem uns outras turmas no sábado, que já está lotada. Diurno e noturno? Não, é de tarde. À tarde? Porque daí é para qualquer pessoa que queira aprender a cuidar de plantas, que goste, que diz, minhas plantas morrem, eu não sei o que fazer. Que cada planta tem a sua necessidade, né? Um tipo de terra, um tipo de cuidado. Então, gente, aqui a minha convidada de hoje, a Helena, falou para nós sobre abelhas, sobre paisagismo, sobre como cuidar de plantas. Então, quiserem saber mais, fazer um curso com ela, é só fazer um contato com ela através do Instagram ou pelo WhatsApp dela. Infelizmente, nosso programa está terminando. Amanhã não serei eu que vou apresentar, mas terá um outro colega aqui que vai apresentar o programa, enquanto a Elione está em Salone de Milano. Semana que vem ela está aí, vai trazer novidades para nós. Queria agradecer a Helena por essa entrevista que foi maravilhosa. Aprendi bastante sobre abelhas, estou pensando até em criar abelhas na minha casa. Brincadeira. Obrigado e até amanhã. E agora fiquem com Le Folk.